Aleluia! Shalom, a graça e a paz. Estaremos agora meditando em uma palavra da parte de Deus para os nossos corações. Abra sua Bíblia comigo em 2 Samuel, capítulo de número 6. 2 Samuel, capítulo de número 6. A partir do versículo de número 9. 2 Samuel 6, 9 vai nos dizer assim: E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: Como virá a minha arca do Senhor? E não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, a cidade de Davi. Mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Querido, nós temos um texto, acho que você já deve ter ouvido várias vezes. Esse texto é pregado, ministrado, que fala sobre o episódio, sobre a Arca da Aliança. A Arca da Aliança é o símbolo máximo, da aliança de Deus com a nação de Israel. Aonde estava ali dentro daquela arca as tábuas da lei, o maná e o cajado de Arão que havia florescido. A Bíblia vai nos relatar que a arca ela ficava dentro do Santo dos Santos, no tabernáculo, aonde o Senhor ele descia, a presença, a glória de Deus descia sobre o propiciatório. O que é o propiciatório? É a tampa da arca onde estavam 2 querubins com as asas abertas, de joelhos, com o rosto virado para dentro da arca. A Bíblia vai dizer que quando o sacerdote ele entrava, que espalhava a fumaça do incensário por todo o ambiente, a glória de Deus se manifestava e descia sobre o propiciatório, e ele falava com o sacerdote ali a mensagem que ele queria trazer ao povo naquele instante. Mas o que acontece? A Bíblia vai nos dizer que um certo dia a arca é tomada de Israel, é levada pelos filisteus após uma batalha, no tempo em que ainda Eli era o sacerdote. E os seus filhos Ofni e Finéias levam essa arca para o campo de batalha, achando que levando a arca eles poderiam vencer. Só que havia um problema. A nação de Israel estava mergulhada no pecado, havia abandonado por completo a presença de Deus. Os próprios filhos de Eli, Ofni e Finéias, eles também ali viviam uma vida que não era uma vida condizente para os filhos do sacerdote e para quem exercia o sacerdócio. Eles eram responsáveis ali por manter a ordem dentro do templo, dentro do tabernáculo, e eles não faziam isso. A Bíblia vai dizer que os filhos de Eli eram homens maus, que não tinham conduta de homens, de servos de Deus. E eles pegam a arca simplesmente achando: nós vamos levar a arca e nós vamos vencer. Só que, só por ter um instrumento, a qual era o símbolo da presença de Deus, não significa que obteriam a vitória. Porque a glória de Deus ela só descia porque a vida do sacerdote estava diante de Deus. Era uma vida exemplar diante do Senhor, e aqueles homens não tinham uma vida exemplar. Então, ao levarem a arca, tanto que eles se alegraram no momento da batalha, no momento da luta, quando a arca chega, eles tocam a trombeta, eles ficam alegres, ao ponto que os filisteus ouvem e temem. Eles dizem assim: olha, a arca do Senhor chegou lá no acampamento de Israel, e agora o que será de nós? Mas quando os filisteus entram para a batalha e começam a guerrear, eles começam a vencer. E Israel começa a perceber que mesmo com a arca, eles não obtêm a vitória. Porque a vitória não está no objeto, a vitória está em Deus. Deus é o nosso general. Não adianta eu ter a Bíblia se eu não vivo segundo aquilo que a Bíblia diz. Não adianta eu ter esse instrumento aqui, que é chamado de a palavra de Deus, a boca de Deus,
se a minha vida ela não está condizendo com aquilo que este livro ele fala a respeito. Por isso a nação de Israel naquele instante perdeu, e por isso muitas pessoas acabam perdendo bênçãos na sua vida, são derrotados, porque não têm a vida condizente com aquilo que está na palavra. Embora carreguem esse livro, não vivem as palavras deste livro. Jesus ele disse: se a minha palavra estiver em vós, e vós estiverdes em mim, pedireis tudo o que quiserem, e vos será concedido. Mas a palavra tem que estar em nós. Esta palavra aqui, ela tem que estar em nossas vidas, para que possamos obter aquilo que desejamos da parte de Deus. O que acontece? Essa arca é levada pelos filisteus. Começa a acontecer problemas, né, ali no território filisteu, porque eles levam a arca e o que é que eles fazem? Eles colocam dentro do templo de Dagon. Eles colocam a arca aos pés de Dagon, da estátua de Dagon, achando que Dagon é maior do que o Senhor. E eles começam a ouvir um barulho durante a noite e acham que é Dagon que está ali fazendo com que Deus seja subjugado. Só que ao amanhecer o dia, quando eles chegam, a estátua, aquele ser inanimado que não se mexe, ela está prostrada diante da arca. Está prostrada. Porque ninguém pode subjugar o Senhor. Só o Senhor é Deus. Somente Ele é Senhor. E Ele reina sobre tudo. Nada escapa do seu controle. E o que acontece? Os filisteus começam a ser feridos. E eles mandam a arca embora. Eles tiram a arca do território dos filisteus, mandam para outro, chega em outro lugar, os outros também são feridos, colocam a arca sobre uma carroça de bois e mandam embora. E a arca vem parar dentro do território ali de Israel, e ela fica por um longo tempo na casa de um homem chamado Abinadab. Saul morre, que Saul sobe ao reinado, ele morre, Davi sobe ao reinado, começa a reinar sobre Israel. Depois que ele começa a vencer, a Bíblia diz que então agora ele vai buscar a arca. Só que Davi, o que é que ele faz? Ele faz a mesma coisa que os filisteus fizeram. Pegou uma carroça de boi e botou a arca em cima. Só que chega em um determinado lugar, a carroça de boi tropeça. E a arca quase vai ao chão, quando Uzá, um dos filhos de Abinadab, coloca a mão para impedir, e a arca não cai, mas ele morre no mesmo instante. Perde a vida naquele momento. E o que é que acontece? Ao ver aquilo, Davi ele fica triste. E ele diz assim: como é que eu poderei levar a arca do Senhor? Quem é que pode levar? Se tal coisa aconteceu. E ele pega essa arca e deixa na casa de Obed-Edom. E a Bíblia vai dizer que por 3 meses a arca fica naquele lugar. E ele começa a ser abençoado. Por que ele começa a ser abençoado? Pela maneira que ele recebe a arca. Ele recebe de bom grado a arca na sua casa. Ele dá privilégio à arca dentro da sua casa. Ele tem uma vida condizente com aquilo de alguém que tem um artefato tão poderoso e tão maravilhoso. Ele reconhece ali o que é que está na sua casa, que é o símbolo da presença de Deus. E ele começa a ser abençoado de tal forma que a notícia começa a se espalhar e chega aos ouvidos de Davi. E Davi, ao saber o que está acontecendo na casa de Obed-Edom, ao saber o que está acontecendo ali, pelas bênçãos que Obed-Edom está recebendo, Davi decide então buscar a arca novamente. Agora, por que Obed-Edom é abençoado, mas você não vê menção de Abinadab? Porque Abinadab deixa a arca lá como um simples utensílio, como um simples objeto, sem dar o devido respeito a qual aquele utensílio merecia, pois era o símbolo da aliança de Deus com o seu povo.
Obed-edom não. Ele sabe o que é que está na sua casa. Ele sabe que aquela arca é a aliança de Deus com o seu povo. Você sabe o poder que tem a palavra de Deus na sua vida? Você sabe o que esta palavra aqui, este livro, que na casa de muitas pessoas está como um utensílio. Muitas pessoas abrem a Bíblia e deixam lá aberta, Salmo 23, Salmo 91, como se aquele utensílio ali simplesmente bastasse. Só por estar ali, pronto. Mas não. O poder deste livro está nas palavras que estão nele. E como você encara, como você vê, como você vive a palavra que está aqui. Por quê? A palavra, ela só tem poder sobre aquilo que você lê, aquilo que você crê e aquilo que você vive dela. Se você não crê e não vive, ela não vai ter poder sobre a sua vida. O que é que Deus ele fala quando a nação de Israel sai do Egito e vai entrar na terra prometida? Se vocês ouvirem atentamente as minhas palavras e obedecer. Não tem como ser abençoados sem obedecer. Diz, se obedecerem, serão abençoados. Tudo que vocês fizerem. E as nações olharão para vocês e dirão como vocês são abençoados. Você é abençoado pela palavra que está em você. A palavra que está na sua vida. A palavra que você vive. Se você viver esta palavra, com certeza, ela tem poder sobre a sua vida. Poder de transformação, poder de libertação, poder de cura, poder de ser salvo. Então basta você crer e você viver esta palavra. Obed-edom viveu. E por viver, ele foi abençoado. Ao ponto da notícia se espalhar de que as bênçãos de Deus estavam sobre a vida dele. Então, meu querido, minha querida, viva a palavra na sua plenitude, na sua vida, e você vai ver, com certeza, o que Deus fará na sua vida, as bênçãos de Deus que chegará a você, e a salvação, porque a salvação vem por intermédio da palavra. Romanos 10:17 vai dizer que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra. Mas só ouvir não basta, tem que colocar em prática. Jesus disse, aquele que ouve a minha palavra e coloca em prática é semelhante a alguém que edificou uma casa sobre a rocha. Sopraram os ventos, correram as águas, mas ela não foi abalada. A minha vida e a sua vida, quando está em Cristo, na palavra do Senhor, ela não é abalada jamais. Não importa o que aconteça, não importa os problemas, não importa as dificuldades, nós resistimos, porque a palavra do Senhor está em nós, e ela nos fortalece, ela nos dá ânimo, ela nos dá força para continuar, porque ela nos dá a visão e a certeza da vitória em nossas vidas. Então, eu quero deixar esta palavra para vocês neste dia, que o Senhor possa abençoar a sua vida poderosamente e você possa viver a plenitude desta palavra, em nome de Jesus. Que o Senhor, Ele te abençoe e te guarde. Que o Senhor, Ele faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te conceda o shalom, paz, saúde, felicidade e prosperidade da parte de Deus. Amém e amém.